O problema é o seguinte, o lance é o seguinte. Que dia é hoje? Dia 3 de janeiro. 3 de fevereiro. Isso. 3 de fevereiro. E a água, me perdoem o ouvinte, a água de cocô continua no Rio de Janeiro. A primeira reclamação, Barão, dos problemas da SEDAI no fornecimento de água potável para a população do Rio de Janeiro, cerca de 9 milhões de habitantes da região metropolitana, foi em 1º de janeiro. No dia 1º de janeiro, dia da virada, primeiro dia do ano, houve, aqui já na Band News FM, notícias, reclamações. A própria SEDAI confirma que essa foi a data em que o problema começou. Nós estamos, como disse, como falamos, no dia 3 de fevereiro e o problema ainda não foi resolvido. No jornal o Globo de ontem, tem um levantamento muito interessante a respeito desses 31 dias de janeiro. A SEDAI forneceu nesse período à população o equivalente a 120 bilhões de litros de água contaminada, o que seria suficiente para encher 48.200 piscinas olímpicas. O custo da brincadeira da água no Rio de Janeiro, entre 2014 e 2018, a tarifa média da água, essa água contaminada, essa água de esgoto, aumentou 21,1%, Barão. E os investimentos da Companhia Estadual de Água, da SEDAI, caíram 55%. Tá aí o resultado. Esses dados foram levantados pela Interb Consultoria e publicados no jornal O Globo. Que escândalo, hein, Andreasa? Que escândalo, rapaz. Escândalo, Barão. Aumento de 21%, mais ou menos, no custo entre 2014 e 2018. E vou repetir, queda nesse mesmo período de 55% do investimento. Tem como dar certo essa brincadeira? Além do povo do Rio de Janeiro pagando uma conta para algo que não é entregue. Então eu fiz aqui a linha do tempo desses 31 dias. Mais ou menos nos primeiros 10 dias, do dia 1º ao dia 10 de janeiro, digamos assim, o que o governo do estado, que é o responsável por essa companhia, o senhor Wilson Witzel, que estava de férias na Disney, nesse período inicial, e o presidente da SEDAI, Hélio Cabral, falando pela companhia, alguém que está ali indicado politicamente, um apaniguado político, entrega de uma companhia importante, que presta o serviço fundamental para a população, entregue a partido. Mais uma vez, não é exclusividade do governo Witzel, mas assim foi. O que esses dois senhores fizeram nesse período? Ou se omitiram, um longo silêncio a respeito do problema, ou desinformaram, sendo generoso no uso da palavra, ou desinformaram, dizendo para a população que essa água contaminada, essa água suja, essa água de cocô era potável. Fez isso o senhor Hélio Cabral, mesmo diante daquela cor horrorosa, daquele cheiro horroroso, daquele gosto insuportável. Fez isso também o senhor governador do estado. Depois veio a segunda etapa, a partir mais ou menos do dia 10 de janeiro até mais ou menos o dia 20 de janeiro. Foi o período da teoria da conspiração. Teoria da conspiração e desinformação, porque se continuava dizendo que a água era potável, que a água estava normal, que não tinha nenhum problema. Qual era a teoria da conspiração? Alguém sabotou a água da SEDAI. Tratei disso aqui. Esse é um tema caro, essa coluna. Claro, é a água que eu bebo. É a água que quem está no Rio de Janeiro bebe. Sabotaram a água da SEDAI. Olha o discursinho. O governador deu vazão a esse discurso. Sabotaram a água para baratear o preço da companhia, sucateando a companhia, facilitando a privatização. Esse discurso sumiu. Irresponsável, sem prova, sem lastro, sumiu. Insisto que nesse mesmo período se desinformava, insistindo em que a população bebesse água. Nesse período foi quando também se começou a ministrar o carvão ativado na água. E o que se dizia? Tem documentação, tem registro, tudo gravado. Em 72 horas, mais ou menos, a água estará perfeita. Esse tempo passou, o tempo correu e nada aconteceu. Nós então entramos na terceira etapa, no terceiro período, esse último, que vai mais ou menos do dia 20 até o final do mês, até agora. Promessas. O que se prometeu? A água continuava ruim. Se prometeu a transposição de 3 rios, Ipiranga, Poços e Queimados, que são aqueles que recebem esgoto in natura, nas suas origens, no seu curso,
desde a Baixada Fluminense, e que, no caso do Poços, deságua no Guandu a 50 metros do lugar onde a SEDAI capta a água que oferece para o Rio de Janeiro. Um rio morto, um rio que não existe, que não serve mais para nada, que está acabado. Então vamos pegar esses rios e vamos jogá-los para outro lugar depois da estação de tratamento da SEDAI de Guandu. Com isso, o que diz o Estado? Já falei aqui, é importante captar as mensagens. O Estado diz que não tem capacidade de tratar o esgoto. Nós não conseguimos tratar o esgoto da nossa população. Esses rios estão condenados, nós não faremos nada. Mas, para adiar o problema, vamos empurrá-los para outro lugar, jogando o esgoto em outro lugar e minimizando o impacto da água suja que chega à população. Outra promessa, vamos construir Guandu 2, mesma lógica. Vamos construir Guandu 2 no lugar anterior do rio, num lugar, portanto, onde esses rios poluídos não chegam, de modo que a água seria um pouquinho melhor. De novo, o que diz o governo do Estado. Isso é a lógica de governante no Brasil, diga-se de passagem. Diz que não tem capacidade para cumprir a sua função fundamental, tratar o esgoto. Não trata o esgoto, mas precisa oferecer água. Vou buscar água, vou produzir água num lugar menos poluído, sem resolver o problema da população. Nesse período, último período, também houve desinformação porque continua se dizendo que a água melhorou, que a água está em condições de potabilidade. O carvão ativado não apresentou resultados, agora estão numa fase da argila, Barão. Argila especial. Uma argila ionizada colocada na água e que também, olha, daqui a 72 horas resolverá o problema. Não tem a mais mínima ideia do que estão fazendo. Não sabem o que estão enfrentando. Não se prepararam para tratar o esgoto. Um esgoto que evoluiu muito ao longo dos anos. O esgoto também evolui. Claro que para pior. Imagina a quantidade de químicos que não havia nos anos 60, quando essa estação foi construída, ainda no governo Carlos Lacerda, estação de tratamento. Pense na quantidade de hormônio que nós consumimos hoje e que não existiam à disposição para consumo naquele período. Imagine os medicamentos, o que o nosso corpo expele em matéria de medicamento que vai para o esgoto. Então nós temos uma estação de tratamento de água que recebe esgoto, um esgoto muito sofisticado, uma estação de tratamento que há muitos anos trata esgoto in natura, esse que sai do Rio Poços, e que em determinado momento o esgoto se transformou em tamanho que vazou a capacidade de tratamento. E a estação de água passa a fornecer esgoto para a população. É o lugar onde nós estamos aqui no Rio de Janeiro, sem perspectiva de melhora, triste, mas inaceitável, meu caro Eduardo Barão. Pois é, e esse final que o Andreasa falou, que não tem nenhuma perspectiva de melhorar, de mudar, de ter uma data para a situação ser resolvida, é assustador. A gente vai lembrar um pouquinho da história, né? Se você for um dia para Roma, você vai ver que tem um complexo ali de aquedutos que foram construídos 300 anos antes de Cristo. Um sistema maravilhoso, canalização, você tem as fontes ali com água que dá para você beber na hora. E aqui no Rio de Janeiro, digamos, com toda a tecnologia existente no mundo, os caras simplesmente não conseguem chegar a uma solução. Com esse detalhe trágico levantado pelo Globo de ontem, que apesar da tarifa ter aumentado mais de 20%, a SEDAI, que é a companhia responsável, deixou de investir 55%, investiu 55% a menos. Ou seja, uma tragédia que a gente está falando especificamente do Rio de Janeiro, mas se você for para outro estado, não é muito diferente, não. E o carnaval está chegando. Barão, tá dito aí, você acabou de dizer, para ficar claro, quem sabota a água do Rio. Né? Pois é. Quem sabota a água do Rio é a própria SEDAI. Pois é. Abraço, Andreasa, até amanhã. Beijo, irmão. Tchau, Valeu. pessoal.